Fica até o final desse vídeo que você não vai se arrepender. A gente já começa aqui com censura e perseguição. A AGU ataca Brasil Paralelo em nova ação, pessoal, falando o jornal Oeste, né? Então, vamos ver aqui o que está acontecendo, né? O que está por trás da AGU atacando o Brasil Paralelo, né? A gente vai saber tudo isso e muito mais. Além disso, o deputado Marcel Van Hatten diz que o 8 de janeiro não foi golpe, mas uma indignação contra a posse do presidente solto da cadeia, tá? Então ele traz isso em um programa que ele participou na televisão. Pessoal, vocês não vão acreditar que tem uma prefeitura aqui no Brasil que tornou o Lula uma persona não grata, tá? Então, e o PT se manifesta. Você parou para pensar nisso? Uma cidade que simplesmente diz que o Lula é uma persona não grata na cidade. Olha só isso. Além disso, a gente vê a ala do PT se preocupando, né, com o governo que está errando o diagnóstico e está apático, ou seja, sem reação, né? Integrantes aí do PT estão muito preocupados com a queda da popularidade do Lula. Exatamente isso. Saiu ontem uma pesquisa da Genial Quest falando que mais de 50% da população vê o governo como ruim ou péssimo, regular, ruim ou péssimo. Na verdade, mais de 60% da população está vendo o governo assim. E indo na contramão, aí a gente vê Galípolo justificando a alta dos juros, né, o presidente do Banco Central, que foi indicado pelo Lula, mas ele omite, né, a responsabilidade do Lula sobre esse aumento da taxa de juros. E a gente vê, por fim, o Augusto Nunes aí da Oeste Sem Filtro, dizendo que o povo deve ignorar os pedidos de prisão de Bolsonaro e deve comparecer em massa às ruas na manifestação a favor da anistia no próximo domingo, tá? Então, pessoal, tudo isso e muito mais, já se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Sem mais delongas, já vamos aqui para a primeira notícia, né, pessoal, que é a censura e perseguição que está acontecendo, né, ao Brasil Paralelo. Então, a AGU ataca Brasil Paralelo em nova ação de jornal. Segundo a Gazeta do Povo, órgão do Estado aprofunda a ofensiva contra a liberdade de expressão, tá, pessoal? E a gente vê aqui que a AGU busca censurar um veículo de comunicação por causa de um conteúdo sem nenhuma relação direta com o governo federal, tá? A AGU cobra retratação e multa de R$ 500.000. Qualquer crítica à decisão judicial contra o ex-marido de Maria da Penha prejudica a política pública associada a ela. Essa é a visão do órgão, né, pessoal? Então, isso porque o Brasil Paralelo questionou, né, a questão da Maria da Penha, né? Então, o cidadão não pode conviver com versões não oficiais, teorias alternativas, inclusive com mentiras. É evidente que se a própria Maria da Penha se sente ofendida, se há ali uma mentira dolosa capaz de macular a sua honra, tem ela o direito de se insurgir, mas que a AGU o faça com esse argumento do dano à coletividade, tá? Então, pessoal, existe aí um perrengue, né? Então, conforme o jornal, a ação protocolada no dia 27 de março desse ano, a AGU pede punição ao Brasil Paralelo, tá? Porque ela fez uma série investigação paralela que falava, questionando a condenação do ex-marido da Maria da Penha, né, por tentativa de homicídio, tá? Então, trata-se de uma decisão judicial antiga que serviu de base simbólica para a criação da Lei Maria da Penha. Aí, pessoal, então, complicado no Brasil de hoje fazer questionamentos, né, e sérios aí, das mais formas, desde que seja para criticar alguma coisa feita pelo governo. Bom, próxima notícia aqui, deputado Marcel Van Hatten diz que 8 de janeiro não foi golpe, mas uma indignação contra a posse de um presidente solto da cadeia. Vamos ouvir ele aqui. Não concordo com essa afirmação. Eu entendo que aquelas pessoas que foram para as ruas no Brasil naquele dia estavam com uma indignação muito grande,
E aí você pode dar 1000 razões para essa indignação, mas a principal, ao meu ver, era justamente a posse de um presidente da República que tinha sido solto da cadeia, teve seus processos anulados, processos graves por corrupção, lavagem de dinheiro, e acabou vencendo uma eleição com todo tipo de interferência do Poder Judiciário em seu favor, inclusive com censura, inclusive fazendo com que a mídia mesmo não pudesse publicar matérias que eram verdadeiras sobre a amizade de Lula com Maduro, com Ortega. Censuraram até o ministro Marco Aurélio Mello durante o programa do presidente Bolsonaro, presidente de então, que dizia que o processo do Lula tinha começado do zero e que ele não tinha sido inocentado. Um ex-ministro do STF foi censurado pelo TSE. Ou seja, as pessoas estavam indignadas. E aquelas pessoas que estavam diante dos quartéis generais, eu tenho toda a tranquilidade de dizer isso, elas lá estavam porque houve uma nota, inclusive, das Forças Armadas de novembro de 2022, garantindo que nada lhes ocorreria estando ali. Eu concordava com a presença delas lá, por isso que eu tenho tranquilidade de dar essa resposta? Não. Inclusive, na tribuna da Câmara eu disse, eu não concordo com a ida das pessoas à frente dos quartéis. Eu entendo que melhor fariam se viessem à frente do Congresso Nacional, que é o verdadeiro representante do povo, mas obviamente não para depredar, mas para protestar, como a esquerda faz, sindicatos fazem, grupos de direita eventualmente fazem, mas muito menos, é verdade, precisam ser melhor organizados, e essas pessoas fariam melhor se, em lugar de protestar diante dos quartéis generais, protestassem diante dos seus políticos, deputados e senadores eleitos. Não foi, infelizmente, o que aconteceu, a história foi outra, mas o que aconteceu ali foi vandalismo, sim, de algumas pessoas de uma minoria, não identificados todos os autores e sem que o governo federal fizesse o suficiente. Aliás, por omissão, na minha opinião, dolosa, permitiram que isso acontecesse dessa forma, porque Lula só tem governabilidade até hoje, porque apesar de não ter base popular, aconteceu o 8 de janeiro, o que fez com que as pessoas tivessem muito receio e medo de voltar às ruas. Tá aí, pessoal. Então, Marcelo Van Hatten falando o que aconteceu de verdade no 8 de janeiro. Pessoal, Câmara de Itajaí torna Lula a pessoa não grata, tá? E PT se manifesta. Olha isso, pessoal. Então, Câmara de Vereadores da cidade de Itajaí tornando Lula persona não grata, né? Então, por 11 votos favoráveis e apenas um contrário, a moção de autoria do vereador Vitor Nascimento, do PL, que torna o presidente Lula, do PT, pessoa não grata, tá? O documento diz também que repudia o apoio a ditadores e grupos terroristas, política cambial, descontrole das contas públicas, alta de inflação e perda do poder de compra. A moção descreve ainda que a retirada do porto da gestão municipal foi um ato de revanche política em face da vitória da direita. O Porto de Itajaí foi o único do país com gestão municipalizada desde a década de 90. Trata-se de um convênio que rendeu diversos frutos para o município. A gestão foi passada para a Autoridade Portuária de Santos, né, APS, ou seja, um concorrente direto aos interesses locais. Tá? Então, a nota desagrava em defesa do presidente Lula. E o que diz aqui, né? Em face às mentiras proferidas contra o Lula, por parte do vereador do PL, né, tornando o Lula uma pessoa não grata. Em resposta ao documento da Câmara dos Vereadores, é preciso lembrar que o presidente Lula salvou o Porto de Itajaí em 3 ocasiões. Aí fala aqui, né, desde que o governo federal assumiu a gestão do Porto de Itajaí, passou a arcar com um valor de 2 milhões referente à folha de pagamento de servidores, e assumiu uma dívida de 40 milhões e 9 milhões do Porto. Cabe lembrar que, em respeito ao povo de Itajaí, o Bolsonaro, atualmente inelegível, afiliado ao partido que representa a maioria dos vereadores da Câmara de Itajaí, foi responsável pelo sucateamento do Porto de Itajaí. Aí, pessoal, então, a notícia que tem é que realmente Lula vira uma persona não grata em Itajaí. Próxima notícia aqui, da blogueirinha da Globo, né, Daniela. Ala do PT vê governo errando o diagnóstico e sem reação. Integrantes do partido manifestam preocupação com a queda da popularidade. Tá, então, vamos ouvir aqui. O líder dentro do PT, eu não estou tratando líder pelo cargo, mas é uma liderança importante dentro do partido e é uma liderança que é ouvida, inclusive, pelo presidente Lula. Tá? Ele me disse o seguinte, o que há é um erro no diagnóstico
E quando você vai ao médico e erra o diagnóstico, você pode fazer o melhor tratamento do mundo, que você não vai conseguir solucionar o problema. Ele diz que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva jogou um foco exacerbado sobre a comunicação, como se o problema do governo fosse a comunicação. Para esse analista, de novo, um parlamentar que tem liderança dentro do Partido dos Trabalhadores e que é ouvido no Palácio do Planalto, isso foi uma espécie de presente para todo o time de ministros que precisa entregar e não está entregando. Ele disse ainda, olha só, ao lançar o foco na comunicação, o presidente acabou protegendo a todos os ministros, deixou uma situação fácil e cômoda. Há ainda uma tentativa do governo de alavancar a sua popularidade brigando nas redes sociais, onde ele simplesmente não tem controle de entrega desse conteúdo. Os algoritmos das redes sociais, gente, podem impulsionar ou dar um downgrade nos conteúdos. Essa estratégia de foco em rede social, onde a direita está navegando há muito mais tempo e com muito mais força do que a esquerda, também é vista com certo descrédito. Para fechar, este líder, Leilani, diz basicamente o seguinte, né? O governo passa uma sensação de ser um governo ascético, ou seja, uma coisa sem muita marca. Um museu de grandes novidades, como eu disse, antecipei ali, o tom era esse, né? O Lula volta para a articulação política, nesse momento pressionado, conectando aqui os bastidores para a gente fechar o círculo inteirinho dessa cobertura. Volta para a articulação política, mergulha ele, que estava sendo muito cobrado, a fazer esses gestos para o parlamento, mas também precisa apresentar um projeto de grande porte. Aí, pessoal, então ele não tem nada de novo vindo do governo e a popularidade do Lula despencando a cada pesquisa. Galípolo justifica a alta de juros, mas omite responsabilidade de Lula, pessoal. Então, o presidente aqui do Banco Central defende doses maiores de remédios sem atacar de frente os problemas de contas e gastos públicos irresponsáveis, tá? Então, Galípolo, né, que foi indicado pelo Lula, né, falando aqui que a economia brasileira vem apresentou recentemente a queda mais rápida da sua taxa de desemprego e a menor taxa de desemprego da série histórica, um dos maiores crescimentos do rendimento das famílias e também da sua máxima histórica, né? Porém, isso sugere que talvez os canais de transmissão da política monetária não funcionem aqui no Brasil com a mesma fluidez que costumam funcionar em outros países, que eventualmente você precisa dar doses maiores de remédio para conseguir o mesmo efeito, tá? Também criticou subsídios cruzados, perversos e regressivos. Tá aí, pessoal. Então, Galípolo, né? Falando e não falando ao mesmo tempo, né, do governo Lula. Vamos ouvir aqui o Augusto Nunes aí que fala que as pessoas devem ignorar o pedido se reuniu no Rio Bolsonaro e em São Paulo vai ser um fracasso, tal, por que estão tentando impedir? O povo tem de ignorar solenemente esses pedidos de vereador, esse tipo de julgamento, tá, por parte do Supremo, porque não pode, certas barreiras não podem ser ultrapassadas, certas fronteiras, essa é uma. Vai proibir agora a manifestação popular? O povo vai para as ruas no domingo e vai se manifestar, ou o povo não pode dizer o que pensa. Em que se baseia a vereadora para pedir isso aí? Numa bobagem. Quer dizer, o Supremo vai, julga em última instância, o perseguido não tem como apelar para outra corte e depois o povo não pode dizer o que pensa disso. Todo o poder emana do povo e em seu nome é exercido por representantes eleitos ou diretamente. No caso é diretamente mesmo, o povo pode se manifestar das ruas. As ruas pertencem ao povo e a manifestação vai ser feita. Aí, pessoal, se reuniu no Rio e em São Paulo vai falando da manifestação que vai ser feita no domingo, tá? Independentemente se o STF quer ou não que isso aconteça, tá bom? Chegou até aqui no vídeo, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, deixa o seu comentário, o que você acha dessa manifestação em prol da anistia, tá? Você é a favor ou é contra? Me conta tudo aqui nos comentários, eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!